Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Moura para mais uma aula de matemática aqui do Canal 7. Lembrando que você pode baixar o conteúdo desta aula e de outras pelo portal www.c7s.com.br. Hoje nós vamos tratar de uma questão que fala da habilidade 29, área de competência número 7. Competência 7. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade, para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Habilidade 29. Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação. Pessoal, vocês devem ter percebido que uma grande quantidade de informações que são divulgadas pelos meios de comunicação provém de pesquisas e de estudos estatísticos. O índice de inflação, a taxa de emprego, de desemprego, as pesquisas de opinião são exemplos bem práticos da utilização da estatística no nosso dia a dia. É muito importante que a gente consiga entender, interpretar para saber argumentar e a partir dessa argumentação a gente tomar decisões corretas. E é em cima da argumentação que a gente vai resolver a questão. O tiro desportivo é uma modalidade que envolve teste de precisão e velocidade no manejo de uma arma de fogo ou ar comprimido. A prática desta modalidade requer treinamento e disciplina. 3 atletas, A, B e C, disputam uma vaga para representar o Estado em uma competição nacional. Para decidir qual seria o atleta selecionado, a confederação local propôs uma disputa em que cada um deles participava de 6 provas. No quadro, temos a média, a moda, a mediana e o desvio padrão dos 3 atletas. Ao analisar os resultados, a confederação decidiu que a vaga seria do atleta que apresentasse a pontuação mais regular. Portanto, opção A, não é possível definir o atleta mais regular, pois os 3 apresentaram a mesma média. Opção B, o atleta C deve ser o escolhido, pois este apresenta a maior moda. Opção C, o atleta A deve ser o escolhido, pois este apresenta o maior desvio padrão. Opção D, o atleta B deve ser o escolhido, pois este apresenta a maior mediana. Opção E, o atleta B deve ser escolhido, pois este apresenta o menor desvio padrão. Pessoal, observe esse quadro. Qual é o primeiro elemento que vai tentar diferenciar o desempenho dos atletas? É a média aritmética. Acontece que se a gente observar o quadro, a gente vê que a média aritmética dos atletas A, B e C é exatamente a mesma. Acontece que o quadro traz outras informações. Que informações são essas? Nós temos a mediana, a moda e o desvio padrão. Lembrem que média, moda e mediana são elementos de tendência central, enquanto o desvio padrão é uma medida de dispersão. Tudo bem, e o que é essa medida de dispersão? A medida de dispersão tem a ver exatamente com a regularidade, tem a ver com a maneira como os elementos estão dispostos em torno da média. Quando o desvio padrão é pequeno, indica uma maior regularidade. Quando o desvio padrão é grande, significa dizer que os elementos estão mais dispersos. Tá? Então, neste caso, o que é que a questão pede? A questão trata de regularidade. O enunciado é claro quando diz que o atleta que vai ser escolhido é aquele que apresentar uma maior regularidade. Então, já que a média aritmética não conseguiu desempatar os atletas, a gente vai direto para onde? Para o desvio padrão. Lembrando, um desvio padrão pequeno significa dizer que os elementos estão mais próximos da média, indica uma maior regularidade. Quando o desvio padrão é muito grande, significa dizer que existe uma maior dispersão. Então, se a gente observar o quadro, o que é que a gente precisa verificar? Qual é o atleta que apresenta o menor desvio padrão? Pois este atleta ele é o mais regular. E olhando para o quadro, a gente percebe que o que tem menor desvio padrão é o atleta B. Portanto, a opção correta é a opção E. Pessoal, hoje nós falamos de uma questão que tratava a respeito do desvio padrão. Muitas vezes a gente deve estar pensando, pois, mas eu não vejo uma aplicação prática do desvio padrão.
Não sei se vocês já ouviram falar de uma prova chamada de Rally de Regularidade. Neste tipo de prova, o vencedor não é aquele que chega primeiro. O vencedor é aquele que é mais regular, é aquele que consegue fazer com que seus tempos sejam mais aproximados possível do tempo que foi estabelecido pelo organizador da prova. Então a gente começa a perceber que a estatística vai muito além dos números. É importante a gente entender a estatística para a partir daí tomar decisões corretas que vão afetar diretamente o nosso dia a dia. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula para a super revisão do Enem 2011. Lembrando que você pode baixar o conteúdo desta aula e de outras pelo portal www.c7s.com.br. Um abraço e até a próxima!